Estamos aqui com o psicoterapeuta clínico e escritor Fernando Vieira Filho. E hoje, Fernando, nós vamos falar sobre chantagem emocional. A gente sabe que uma das atitudes que mais perturbam os relacionamentos é a chantagem emocional. É uma arma de manipulação com a qual as pessoas mais próximas da gente acabam nos ameaçando, direto ou indiretamente, nos punir, né? Se a gente não fizer o que elas querem ou afirmam que é o correto. E eu te pergunto, Fernando, quais são as maiores vítimas dos chantagistas emocionais? As maiores vítimas, primeiro é um comportamento que eu considero, viu, Eliana, horroroso. Comportamento horroroso, é quase um crime que a pessoa comete de forma inconsciente. Agora, as pessoas que são vítimas da chantagem emocional geralmente são pessoas que têm uma baixa autoestima, são pessoas que querem se sentir importantes, querem se sentir necessárias para as outras pessoas, tá? Isso aí é uma certa vaidade também, que a pessoa tem de querer ser imprescindível na vida de alguém. E aí, naturalmente, ela é sujeita a todo tipo de chantagem emocional. E, às vezes, até manipulação também. Porque, muitas vezes, o chantagista, viu, Eliana, ele faz a chantagem sem notar que está fazendo, de forma inconsciente. Tá? É muito raro uma pessoa estudar, vou fazer uma chantagem, isso e aquilo, de forma estudada. Geralmente é inconsciente, tá? E a gente vê muito também acontecer, Fernando, em casos quando os filhos vão bater as asas. Os filhos crescem e o ninho vai ficar vazio. Isso. E de forma inconsciente a gente vê mães que adoecem, choram toda hora. Como lidar com tudo isso? Esses filhos que precisam bater asas, como que eles lidam com essa situação? Primeiro, o filho tem que aprender a ser assertivo, tá? E saber falar sim, saber falar não. Falar, sinto muito, mamãe, eu te amo muito, mas eu preciso fazer esse curso que vai ser lá nos Estados Unidos, vou estar longe, mas nós vamos estar perto ao mesmo tempo, porque tem os aplicativos, tem isso, tem internet. Então, quer dizer, a pessoa se colocar como centro da atenção, assim, como importante. Ela tem que entender que ela tem a importância dela, tá? Então, isso aí a pessoa, no caso da mãe, a mãe tem que entender, tá? E entender que ela criou os filhos para que esses filhos batam asa mesmo. Porque o filho que não bate asa, viu, Eliana, é justamente aquele filho problemático, que vai ficar ali na barra da saia do papai e da mamãe. Tem que bater asa. Tem que bater asa, tá? E os pais têm que entender isso de uma forma natural e tranquila. Falar, meu filho vai para a China, ficar lá 2 anos na China, não tem problema, é para o bem dele, vai com Deus. E não ficar chantageando. Tá? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou sentir mal, tal, meu coração, tal, e acaba sentindo mal realmente. Tá? E às vezes até faz uma cardiopatia, alguma coisa, só para chamar a atenção desse filho. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E no caso dos idosos? Então, os idosos geralmente eles têm aquela insegurança emocional, tá? Que é normal no final de vida do ser humano. Então ele tem aquela insegurança e de forma inconsciente muitas vezes ele fica cobrando muito dos filhos, fica cobrando dívidas. Eu fiz isso por você quando era criança, agora está na hora de você cuidar de mim. Então, quer dizer, é por causa da insegurança. Então, os filhos têm que ser firmes também. Tá? Os cuidadores. Os cuidadores têm que ser firmes, assertivos, saber falar não quando é não. E não cair naquela situação de achar que tem que ser importante, tá? De que tem que ser necessário na vida da pessoa. A tola vaidade. A tola vaidade. Tá? Então, no caso, se tiver mais irmãos, vamos repartir isso. Tá? Se não tiver, paga muitas vezes, ajuda, arruma um profissional da área da enfermagem, um cuidador profissional, que às vezes, geralmente, os cuidadores profissionais, enfermeiros e outros, eles são melhores que os próprios parentes, tá? Porque não tem envolvimento emocional, que muitas vezes atrapalha essa relação, principalmente mágoa. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente as vítimas de chantagem emocional são pessoas que carregam muita mágoa delas mesmas, tá? E em relação à pessoa que ela vai cuidar. Então, quer dizer, parece um paradoxo isso. Mas geralmente as pessoas que têm mais mágoa de um pai e de uma mãe é aqueles que vão cuidar do pai e da mãe. E aqueles filhos que não têm problema de mágoa são aqueles que vão jogar tudo nas costas do magoado. Fala, não, você vai cuidar da mamãe, vai cuidar do papai, tá certo? O então segredo tem que tomar. É perdoar. Perdoar e se auto-perdoar também. Isso. Fala, bom, eu fiz uma lambança com meu pai ou minha mãe no passado, mas isso ficou no passado. Então, quer dizer, a pessoa procurar
entender isso e identificando, né? Sempre se é chantagem emocional ou não é. Porque tudo isso é muito inconsciente. Tanto da parte de quem sofre a chantagem emocional, mas também da parte de quem faz a chantagem. Fernando, e para finalizar, quem está nos assistindo, se de repente essa pessoa entender e falar, nossa, eu sem querer, eu sou um chantagista emocional. Qual é o seu conselho para essa pessoa? Entender o seguinte, procurar não fazer chantagem emocional, tá? E falar com o filho ou com o cuidador, falar, se você não quer cuidar, você tem todo o direito, tá, de falar não. E se falar não, eu procuro procurar um profissional, tá? Ter esse bom senso. Tá? Porque é muito triste, a gente vê muito caso, Eliane, em consultório, pessoa reclamando para a gente, paciente reclamando, eu estou cuidando da minha mãe e tal, e a gente vai ver essa pessoa está cheia de ódio por essa mãe, cheia de mágoa, coisa do passado, a mãe judiou muito. E é justamente aquela pessoa que mais tem mágoa é que vai acabar cuidando no fim da vida daquele pai complicado ou daquela mãe complicada. Então tem que procurar o quê? Sempre trabalhar o perdão, de todo lado. Ou do lado do chantagista e do lado da pessoa que está cuidando também. Muito certo? Bom, muito bom. E procurar entender que isso é uma coisa que faz parte da vida. Tá? E sempre lembrando, ninguém é imprescindível a ninguém. Tá? Se eu não tenho condições de cuidar de determinada pessoa, vamos arrumar um profissional. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, tá? E aí se inscreva no meu canal. Se não tiver inscrito, inscreva. E se tiver inscrito, vai lá naquele sininho e aperta o sininho para receber minhas notificações. No mais, muito obrigado e até já.